Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Nós, seres humanos, somos uma espécie biologicamente obcecada pelo outro. Desde o momento em que tomamos consciência da nossa própria existência, olhamos para fora, para a escuridão, buscando um espelho. Nós construímos catedrais de tecnologia para satisfazer essa curiosidade. Construímos radiotelescópios gigantescos, ouvidos de metal do tamanho de estádios de futebol, como o falecido telescópio de Arecibo ou o Colosso FAST na China. Nós apontamos esses ouvidos eletrônicos para o centro da galáxia, para a negridão silenciosa entre as estrelas, esperando desesperadamente ouvir um sussurro, um bip matemático, um padrão que não seja ruído, algo que nos diga: vocês não estão sozinhos. Nós gastamos bilhões de dólares e o talento das nossas mentes mais brilhantes enviando robôs para as areias vermelhas de Marte, sondas para mergulhar nos oceanos gelados das luas de Júpiter e telescópios espaciais dourados, como o James Webb, para cheirar a atmosfera de exoplanetas a centenas de anos-luz de distância. Tudo isso, todo esse esforço monumental, é movido por uma pergunta fundamental que ecoa na alma da nossa espécie. Onde estão os alienígenas? Mas e se estivermos olhando para a direção errada? E se a nossa obsessão pelo céu nos cegou para o que está sob os nossos pés? E se a prova de que não somos a única espécie inteligente da história não estiver em Alpha Centauri ou na galáxia de Andrômeda, mas sim enterrada sob camadas de rocha sedimentar, aqui mesmo na Terra? E se os alienígenas que procuramos não vieram de outro planeta em discos voadores, mas nasceram, evoluíram, construíram impérios globais, queimaram combustíveis e morreram aqui mesmo no nosso quintal milhões de anos antes do primeiro macaco descer da árvore e ficar de pé na savana africana? Esta ideia parece o enredo de um filme de ficção científica barato ou de uma daquelas teorias da conspiração que circulam nos cantos escuros da internet. Mas, em 2018, essa especulação saiu da ficção e entrou nos corredores sérios da ciência planetária e da astrobiologia. Gavin Schmidt, o diretor do prestigioso Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, e o astrofísico Adam Frank, da Universidade de Rochester, publicaram um artigo científico que abalou as fundações da nossa arrogância histórica. Eles chamaram essa ideia de a hipótese siluriana. O nome é uma homenagem pop cult. Vem da série britânica Doctor Who, que apresenta uma raça de répteis humanoides inteligentes, os Silurians, que viviam na Terra antes dos humanos e se esconderam no subsolo. Mas a ciência por trás do artigo de Schmidt e Frank não tem nada de ficção. Ela é baseada em geologia dura, em termodinâmica implacável e na realidade brutal da passagem do tempo geológico. A tese que vamos explorar neste vídeo de 1 hora e 40 minutos é desconfortável, mas necessária. É praticamente impossível saber se existiu uma civilização industrial antes de nós apenas procurando por ruínas. A Terra, o nosso lar azul, não é um museu estático preservando o passado. A Terra é uma máquina de reciclagem violenta, eficiente e perpétua. Ela tem um sistema operacional embutido cujo objetivo é apagar a memória física da superfície. A chuva ácida, o vento abrasivo, o gelo das glaciações, as raízes das plantas que quebram pedras, as bactérias que comem metal e, acima de tudo, a tectônica de placas que engole continentes inteiros trabalham 24 horas por dia para triturar, dissolver, oxidar e derreter tudo o que existe sob o Sol. Se uma civilização avançada, talvez tão avançada quanto a nossa em 1950 ou 2000, tivesse existido no período Jurássico, há 150 milhões de anos, ou no Paleoceno, há 60 milhões de anos, hoje não restaria absolutamente nada visível na superfície. Não haveria estátuas de grandes líderes. Não haveria estradas de asfalto. Não haveria fundações de concreto armado. Não haveria carros enferrujados. Tudo teria virado pó, ferrugem e, eventualmente, rocha sedimentar indistinguível da rocha natural.
Nós poderíamos estar caminhando sobre os restos triturados de uma Nova York reptiliana ou de uma Tóquio insetoide neste exato momento, enquanto você vai para o trabalho ou para a escola, e não teríamos a menor ideia. Nossos sapatos estariam pisando na poeira de impérios esquecidos. Nós olhamos para a história da Terra e achamos que ela é uma linha reta, uma escada de progresso que leva inevitavelmente até nós, o pináculo da criação. Mas talvez a história não seja uma linha, talvez seja um ciclo. Talvez nós sejamos apenas a atual civilização industrial, numa longa linhagem de civilizações que surgiram, cresceram, alteraram o clima e colapsaram, deixando a Terra se curar e apagar seus traços antes de tentar de novo. Para entender a escala desse mistério e por que a nossa ignorância é tão profunda, precisamos primeiro tentar compreender o conceito de tempo profundo. A mente humana não foi evolutivamente projetada para entender milhões de anos. Nós somos primatas de vida curta. Vivemos 80, talvez 90 anos, se tivermos sorte e medicina. A nossa história registrada, o tempo desde que inventamos a escrita na Suméria, tem apenas 5 ou 6 mil anos. Isso é um piscar de olhos. É menos que um suspiro. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Vamos usar a metáfora clássica do relógio cósmico para visualizar nossa insignificância temporal. Imagine que toda a história da Terra, desde a formação da bola de magma até agora, é comprimida em um único dia de 24 horas. A Terra se forma à meia-noite, 0000. A vida simples, bactérias e arqueias, aparece relativamente cedo, por volta das 0400 da manhã. Mas a vida complexa, as florestas, os animais multicelulares, só aparecem muito tarde no dia, por volta das 21 horas ou 22 horas da noite. Os dinossauros, que nos parecem tão antigos, dominam o planeta das 22h40 até as 23h39. Eles reinaram por quase uma hora inteira do relógio cósmico. E os humanos? O gênero Homo? A nossa linhagem? Nós aparecemos nos últimos 2 segundos antes da meia-noite. E a nossa civilização industrial? As nossas cidades de vidro, nossas fábricas de fumaça, nossa internet e nossas viagens espaciais? Nós existimos a menos de 1 milésimo de segundo do último segundo. Agora, olhe para esse relógio mental. Olhe para as vastas horas vazias entre o surgimento da vida complexa na Terra e o nosso segundo final. Existem janelas de tempo de dezenas de milhões de anos no registro geológico, tempo suficiente para uma espécie evoluir do nada, descobrir a ciência, construir cidades globais, queimar combustíveis fósseis, fazer guerras mundiais e se extinguir, que estão completamente em branco nos nossos livros de história. Nós assumimos que nesses períodos vazios havia apenas animais estúpidos, dinossauros comendo folhas, mamíferos primitivos fugindo de predadores nas árvores. Mas assumimos isso apenas porque não encontramos evidências do contrário. E aqui está o perigo lógico que todo cientista deve temer. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Especialmente quando você está lidando com um planeta que é especialista em esconder corpos. Muitos de vocês devem estar gritando mentalmente agora. Mas, professor Kaku, nós encontramos fósseis de dinossauros de 100 milhões de anos. Se podemos achar um osso de T-Rex no deserto, por que não acharíamos um iPhone de plástico ou um carro de aço de uma civilização antiga? Certamente algo sobraria. Essa é a intuição correta, mas a ciência errada. O processo de fossilização é um evento incrivelmente raro. É como ganhar na loteria cósmica. Estima-se que muito menos de 1% de todas as espécies animais que já viveram na Terra deixaram algum registro fóssil. A esmagadora maioria das criaturas nasce, morre, apodrece e seus átomos são reciclados pela biosfera sem deixar rastro. Para virar um fóssil, você precisa morrer no lugar exato, uma lama sem oxigênio, na hora exata, e ser coberto rapidamente por sedimentos antes que as bactérias e os necrófagos desfaçam seus ossos. E mesmo assim, a maioria dos fósseis que encontramos são fragmentos. Um dente, um pedaço de fêmur,
uma vértebra. Nós reconstruímos o T-Rex e o Triceratops baseados em pouquíssimos esqueletos completos encontrados em mais de um século de escavação. Agora, pense nos nossos artefatos tecnológicos. Pense na fragilidade das nossas criações. Um iPhone é feito de vidro, alumínio, silício e polímeros. Jogue um iPhone numa floresta. Em 100 anos, a umidade penetra e destrói os circuitos. Em 0,0 anos, o alumínio corrói e vira óxido. Em 10.000 anos, o vidro é triturado em areia de sílica. O plástico é resistente, dizemos. Mas ele fragmenta. A luz UV o quebra. Ele vira microplástico. E sob a pressão das camadas geológicas, ao longo de milhões de anos, ele é esmagado, aquecido e, eventualmente, volta a ser o que era antes. Hidrocarbonetos complexos, óleo e lodo. Se você der tempo suficiente, a entropia desfaz a complexidade tecnológica. Do pó vieste, ao pó retornarás. Não é apenas uma frase bíblica, é a segunda lei da termodinâmica aplicada à arqueologia. E quanto às cidades? Nós, humanos, gostamos de construir nossas cidades nas costas, perto da água, para facilitar o comércio. Nova York, Londres, Tóquio, Xangai, Rio de Janeiro. O nível do mar sobe e desce drasticamente ao longo das eras geológicas. Quando uma era glacial termina, o mar sobe e inunda essas cidades costeiras. As ondas trituram os prédios. Os sedimentos cobrem as ruínas. Mas o golpe final vem da geologia profunda. A crosta oceânica da Terra, o fundo do mar onde a maioria dos sedimentos e detritos se acumula, é reciclada. A crosta oceânica mais antiga que existe no planeta hoje tem apenas cerca de 180 milhões de anos. Todo o resto, todo o fundo do mar que existia antes disso, foi empurrado para baixo, para dentro do manto terrestre, nas chamadas zonas de subducção. A rocha derrete, o concreto derrete, o aço derrete, a informação derrete. Tudo é reciclado em magma fresco para ser cuspido por vulcões milhões de anos depois, limpo de qualquer pecado ou história. Qualquer civilização que tenha vivido e construído no litoral há mais de 200 milhões de anos foi literalmente dissolvida no fogo do manto. Foi apagada do disco rígido planetário. Então, procurar por cidades perdidas do período Triássico ou Carbonífero é fisicamente impossível se elas estiverem na crosta oceânica. A evidência foi destruída. Então, estamos cegos? É impossível saber a verdade? Não completamente. A hipótese siluriana não diz que é impossível detectar uma civilização antiga. Ela diz que é impossível detectar artefatos físicos diretos. Se quisermos encontrar nossos predecessores, temos que parar de agir como arqueólogos, cavando em busca de potes e ossos, e começar a agir como químicos forenses em uma cena de crime antiga. Não procuramos o objeto, procuramos a cicatriz. Uma civilização industrial, por definição, precisa de energia. Ela altera o ambiente. Ela queima coisas. Ela joga produtos químicos na atmosfera e na água. Essas ações deixam marcas sutis, mas duradouras, na química das rochas e do gelo. Neste vídeo, vamos fazer uma autópsia no planeta Terra. Vamos procurar por assinaturas isotópicas. Vamos ver como o carbono que queimamos hoje deixa uma marca negra no registro geológico que pode ser lida daqui a 100 milhões de anos, muito depois que nossos arranha-céus tiverem virado areia. Vamos investigar eventos misteriosos do passado real da Terra, como o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, PETM. Um momento há 56 milhões de anos, onde a temperatura do planeta disparou inexplicavelmente e o carbono inundou a atmosfera. Foi um vulcão gigante? Foi metano natural? Ou foi uma civilização antiga ligando seus motores e causando seu próprio aquecimento global? Vamos falar sobre a camada de tecnofósseis. O que acontece com todo o nosso lixo nuclear, com o plutônio que criamos e que não existe na natureza? E vamos fazer a pergunta filosófica final, que deve nos assombrar. Se houve outros, o que aconteceu com eles?
Eles se autodestruíram na sua própria sujeira? Eles fugiram para as estrelas e nos deixaram aqui? Ou eles simplesmente decaíram, vítimas da sua própria entropia, provando que a inteligência é apenas uma fase passageira na vida de um planeta? Preparem-se para olhar para o chão com outros olhos. Talvez as lendas de Atlântida ou dos mundos anteriores não sejam memórias de milhares de anos, mas ecos biológicos de milhões de anos. Vamos começar nossa escavação. O primeiro passo é entender como a Terra destrói o que construímos. Vamos olhar para o grande apagador. Para entendermos por que a busca por civilizações antigas é uma tarefa quase impossível, precisamos primeiro desconstruir uma ilusão fundamental que todos nós carregamos. Quando olhamos pela janela, vemos montanhas majestosas, vales profundos e planícies vastas. Para a nossa percepção humana de curto prazo, essas paisagens parecem eternas. As pirâmides do Egito, com seus meros 4.500 anos, parecem monumentos imortais que desafiam o tempo. Nós olhamos para o Monte Everest e pensamos: isso sempre esteve lá e sempre estará. Mas, para um geólogo ou um físico planetário, essa estabilidade é uma mentira. A superfície da Terra não é um palco estático onde a história se desenrola. A superfície da Terra é uma esteira rolante em movimento perpétuo, uma máquina trituradora lenta, mas implacável, que está constantemente devorando a si mesma e cuspindo material novo. Nós vivemos em cima de um grande apagador. A Terra é o único planeta no sistema solar que conhecemos com tectônica de placas ativa e vigorosa. Marte está morto geologicamente. Sua superfície preserva crateras de bilhões de anos. A Lua é um museu estático. As pegadas de Neil Armstrong durarão milhões de anos, porque não há vento nem chuva para apagá-las. Mas a Terra é viva. A Terra é violenta. E essa violência geológica é o inimigo número 1 da memória. Shutterstock explorara. Vamos analisar a primeira lâmina dessa máquina trituradora. A tectônica de placas e as zonas de subducção. A crosta terrestre não é uma casca sólida. É um quebra-cabeça de placas flutuando sobre um manto de rocha semifundida e viscosa. Essas placas colidem, se afastam e deslizam umas sobre as outras. O processo mais destrutivo para a arqueologia profunda acontece no fundo dos oceanos. Imagine que uma civilização antiga, digamos, uma espécie de répteis inteligentes do período Cretáceo, construiu suas grandes cidades no litoral, assim como nós fazemos. Eles tinham portos, centros comerciais, usinas de energia, tudo concentrado na borda dos continentes. Com o passar dos milênios, o nível do mar subiu e desceu, enterrando essas cidades sob sedimentos marinhos. Até aí, tudo bem. Elas estariam preservadas, certo? Errado. O fundo do mar da Terra funciona como uma esteira rolante que leva direto para uma fornalha. Nas dorsais mesoceânicas, nova crosta é criada. Essa crosta se espalha, afastando-se do centro. Eventualmente, ela encontra uma placa continental. Como a crosta oceânica é mais densa, ela mergulha por baixo do continente. Isso é o que chamamos de zona de subducção. É aqui que a história morre. A crosta oceânica, carregando todos os sedimentos, todas as ruínas, todo o lixo e todos os ossos depositados sobre ela, é empurrada para as profundezas do manto terrestre. Lá embaixo, a pressão é esmagadora e a temperatura atinge milhares de graus. A rocha derrete. O concreto das cidades antigas derrete. O aço derrete. O plástico vaporiza. Toda a estrutura física e química é quebrada em seus átomos constituintes e misturada ao magma primordial. Milhões de anos depois, esse magma pode voltar à superfície através de uma erupção vulcânica na Cordilheira dos Andes ou no Anel de Fogo do Pacífico. Mas, a essa altura, ele é apenas lava virgem. A informação que ele continha, a forma dos prédios, a tecnologia, a arte, foi formatada. Este é um fato geológico assustador. A crosta oceânica mais antiga que existe hoje, no planeta Terra, tem cerca de 180 milhões de anos. Ela fica no Mediterrâneo Oriental.
A maior parte do fundo do mar tem menos de 100 milhões de anos. Isso significa que qualquer civilização que tenha vivido e construído no litoral ou no oceano antes do período Jurássico foi completamente apagada. Não é que não encontramos as ruínas, é que o chão onde as ruínas estavam foi jogado numa fornalha. Se a humanidade desaparecesse hoje e uma nova espécie surgisse daqui a 200 milhões de anos, eles não encontrariam Nova York, Tóquio ou Londres, porque a placa tectônica onde essas cidades estão ou terá sido erodida ou terá sido subduzida. A Terra recicla seu chão a cada poucas centenas de milhões de anos. É como tentar escrever um livro em um papel que está pegando fogo continuamente. Mas você pode dizer, tudo bem, professor, o fundo do mar é destruído. Mas e o meio dos continentes? Existem rochas continentais, crátons, que têm bilhões de anos. Se eles construíram cidades no meio da placa, elas estariam seguras, certo? Aí entra a segunda lâmina do triturador, a erosão e o intemperismo. A erosão é a entropia agindo sobre a geologia. É a segunda lei da termodinâmica usando vento, água e gelo como ferramentas. Vamos fazer um experimento mental. Vamos usar a série de documentários Life After People, O Mundo Sem Ninguém, como inspiração, mas vamos acelerar o relógio para a escala geológica. Imagine que a humanidade desaparece hoje. Puf! Sumimos. Deixamos todas as nossas cidades, nossos carros, nossos monumentos intactos. O que acontece? Nos primeiros anos, a falta de manutenção causa o colapso dos sistemas de drenagem. A água invade os metrôs de Nova York e Londres. As fundações de aço começam a enferrujar. Em 50 ou 100 anos, os telhados desabam. A madeira apodrece. As janelas quebram. O concreto, que parece pedra artificial, é na verdade muito frágil. A água entra nas microfissuras. No inverno, ela congela e expande, quebrando o concreto de dentro para fora. É o ciclo de gelo-degelo. Em 500 anos, a maioria dos arranha-céus terá caído. Eles serão colinas de escombros cobertas por vegetação. As raízes das árvores são incrivelmente destrutivas. Elas penetram no concreto e na pedra, usando pressão hidráulica para quebrá-los em pedaços menores, transformando a nossa arquitetura em solo. Em 10,000 anos, a única coisa que restará visível serão talvez as grandes pirâmides ou o Monte Rushmore, porque são feitos de granito sólido e pedra calcária maciça, sem estruturas internas de metal para enferrujar. Mas mesmo eles estarão irreconhecíveis, polidos pelo vento e pela areia. Agora, vamos dar um salto maior. Vamos pular para 100 mil anos. Nesse ponto, entra em cena o maior faxineiro da Terra, a glaciação. Nós vivemos em um período interglacial, mas a história recente da Terra é dominada pelo gelo. A cada 40 ou 100 mil anos, vastas capas de gelo descem dos polos. Imagine uma parede de gelo com 3 quilômetros de altura se movendo lentamente sobre o continente. Isso não é apenas gelo, é uma escavadeira cósmica. O peso do gelo é tão colossal que ele raspa a superfície da Terra até a rocha matriz. Ele empurra tudo o que está na frente: solo, florestas e, sim, ruínas de cidades. Se uma geleira passar por cima das ruínas de Nova York ou Moscou, ela vai triturar o concreto e o aço até virar farinha de pedra, o que chamamos de loess ou morena glacial. Quando o gelo recuar, 10 mil anos depois, não haverá ruínas. Haverá apenas uma planície de rocha polida e limpa. Isso já aconteceu antes. A América do Norte e a Europa foram raspadas limpas várias vezes nos últimos 2 milhões de anos. Se existiu uma civilização na Europa há 3 milhões de anos, as geleiras apagaram qualquer traço físico dela. Elas transformaram a arqueologia em poeira e a sopraram para o oceano. E o que sobra depois de milhões de anos? Sedimento. A única esperança de preservação é se a nossa cidade for rapidamente coberta por lama, afundar e ser comprimida em rocha sedimentar antes de ser erodida. Mas aqui está o problema da detecção: a compressão. Uma cidade moderna é um extrato tridimensional complexo.
Temos prédios de 300 metros de altura. Temos túneis subterrâneos. Mas o processo geológico achata tudo. Sob quilômetros de sedimento, a pressão transforma camadas de lama de centenas de metros em rochas de alguns centímetros. Toda a nossa civilização industrial, nossos prédios, nossos carros, nosso lixo, seria comprimida em uma camada estranha de rocha, talvez com apenas alguns centímetros de espessura. Um geólogo do futuro, daqui a 60 milhões de anos, olharia para um penhasco, tipo o Grand Canyon, e veria centenas de camadas de rocha. Uma dessas camadas seria estranha. Teria uma concentração alta de carbono, alguns metais estranhos e microplásticos fossilizados. Mas ele veria isso como uma cidade? Provavelmente não. Ele veria apenas uma anomalia geoquímica, uma linha escura na rocha. A menos que ele pegasse essa rocha, levasse para um laboratório e fizesse uma análise isotópica detalhada, ele passaria direto por ela. E a chance de que essa camada urbana específica seja exposta na superfície para alguém ver é minúscula. A maior parte dela estará enterrada profundamente ou já terá sido erodida. E isso nos leva ao mito do fóssil tecnológico. Muitos de vocês perguntam, mas não encontraríamos um motor, um computador, uma garrafa de vidro? Vamos olhar para a durabilidade dos materiais. O vidro é basicamente sílica, areia derretida. Com o tempo e a pressão, ele desvitrifica. Ele perde sua transparência e estrutura e volta a parecer quartzo leitoso. Um caco de vidro de 50 milhões de anos pareceria um seixo de quartzo. Você não saberia que foi manufaturado. O plástico é um polímero. Sob calor e pressão geológica, as cadeias de polímeros quebram. Ele libera seus voláteis e deixa para trás um resíduo rico em carbono. O plástico vira uma mancha preta na rocha. Talvez, com sorte, preserve a forma de uma garrafa, mas seria um molde, não o material original. E como a rocha deforma, a garrafa estaria achatada. Metais? O ferro enferruja, oxida e desaparece, manchando a rocha de vermelho. O alumínio corrói. O cobre vira malaquita verde. O único metal que realmente dura é o ouro. O ouro é inerte. Se encontrássemos uma joia de ouro trabalhada de 50 milhões de anos, essa seria a prova definitiva. Mas o ouro é raro e é macio. Uma enchente ou um glaciar deformaria uma aliança de ouro até ela parecer uma pepita natural amassada. Além disso, se a civilização antiga fosse inteligente, ela reciclaria seu ouro. Eles não deixariam ouro espalhado por aí. Portanto, a ideia de tropeçar em um artefato tecnológico antigo, estilo Planeta dos Macacos, onde a Estátua da Liberdade está na praia, é pura fantasia. Em escalas de tempo geológicas, a entropia vence a engenharia. A pedra sempre ganha do tesoura. Vamos aplicar isso aos dinossauros. O reinado dos dinossauros durou cerca de 180 milhões de anos. Nós, humanos industriais, existimos há cerca de 200 anos. Isso significa que o tempo dos dinossauros é 900 mil vezes maior do que o nosso tempo industrial. Se uma espécie de dinossauro inteligente tivesse desenvolvido uma civilização industrial que durou, digamos, 5,000 anos, o que é muito tempo para nós, essa civilização representaria 0,002% da era dos dinossauros. A chance de encontrarmos fósseis dessa espécie específica durante aquele período específico é estatisticamente nula. Nós conhecemos cerca de 1.000 a 3.000 espécies de dinossauros, mas estima-se que existiram milhões de espécies. Nós estamos vendo apenas instantâneos aleatórios. É como tentar reconstruir o filme inteiro de O Senhor dos Anéis, tendo apenas 3 frames do filme. Se um desses frames não mostrar o Gandalf com um relógio digital, assumimos que relógios digitais não existiam na Terra-média. Mas o relógio poderia estar nos outros 99,9% do filme que foi perdido. A ausência de um dinossauro dirigindo um carro no registro fóssil não prova que eles não existiram. Prova apenas que, se existiram, eles não morreram em uma poça de lama anóxica que foi preservada, não erodida
e depois encontrada por um paleontólogo humano em 2024. As probabilidades estão todas contra a descoberta. Além disso, temos que considerar o viés de preservação. Onde vivem as civilizações? Em terra firme, em ambientes erosivos. Onde os fósseis se formam? Em ambientes deposicionais, como lagos, pântanos e deltas de rios. As áreas onde construímos cidades são as áreas onde a erosão é ativa. Nós pavimentamos o chão, o que impede a sedimentação natural. Paradoxalmente, uma civilização avançada pode deixar menos fósseis do que uma espécie selvagem, porque nós cremamos nossos mortos ou os enterramos em caixões que protegem temporariamente, mas impedem a fossilização mineral a longo prazo. Nós alteramos o curso dos rios. Nós drenamos pântanos. Nós estamos ativamente destruindo os ambientes que poderiam nos preservar para o futuro. A máquina de reciclagem da Terra é tão eficiente que ela nos humilha. Ela nos diz que não somos donos do planeta. Somos apenas inquilinos temporários. E o proprietário, a Terra, tem uma equipe de limpeza muito agressiva que vem assim que o contrato de aluguel acaba. Tectônica para derreter o fundo, erosão para lixar o topo, glaciação para varrer os restos. O que sobra? O que sobra é a química. Se não podemos encontrar o corpo, temos que procurar o veneno que ele bebeu. Temos que procurar as mudanças que a civilização causou na atmosfera e nos oceanos, porque essas mudanças ficam gravadas na composição química das rochas sedimentares que sobrevivem. Na próxima parte deste vídeo, vamos deixar de lado a picareta do geólogo e pegar o espectrômetro de massa do químico. Vamos procurar por anomalias. Vamos ver como a queima de bilhões de toneladas de carvão e petróleo, o que estamos fazendo agora, deixa uma assinatura de isótopos que é impossível de apagar. E vamos perguntar: já aconteceu isso antes? Será que existe um momento na história da Terra onde a temperatura disparou e o carbono mudou misteriosamente, exatamente como aconteceria se uma civilização industrial tivesse queimado o mundo? A resposta é sim, e é um dos mistérios mais fascinantes da ciência. Preparem-se para investigar o máximo térmico do Paleoceno e Eoceno, a pista fumegante de que talvez, apenas talvez, alguém acendeu um fósforo antes de nós. Já estabelecemos que a Terra é uma trituradora. Já aceitamos, com uma dose amarga de humildade, que a tectônica de placas, a erosão e o gelo conspiram para transformar nossos orgulhosos arranha-céus, nossos carros e nossas bibliotecas em pó indistinguível e lava virgem. Se você está procurando uma cidade perdida, feita de pedra e metal, com mais de 10 milhões de anos, você está perseguindo fantasmas. A geologia física é eficiente demais em esconder o corpo do crime. Mas na ciência forense, quando o corpo desaparece, o detetive inteligente não desiste. Ele muda de tática. Ele para de procurar o cadáver e começa a procurar o veneno. Ele começa a procurar vestígios microscópicos, alterações no ambiente que não poderiam ter ocorrido naturalmente. Se uma civilização industrial existiu, ela fez mais do que empilhar pedras. Ela precisou de energia. E a lei mais fundamental da física, a termodinâmica, nos diz que você não pode gerar trabalho sem gerar calor e sem alterar a entropia do sistema. Para construir uma civilização global, você precisa de uma fonte de energia densa e abundante. A madeira não é suficiente. O vento e a água são limitados. Inevitavelmente, uma espécie inteligente descobre o banco de energia que o planeta guardou no subsolo por eras. Os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Quando você queima esse banco de energia, você não está apenas gerando calor. Você está alterando a química fundamental da atmosfera e dos oceanos. Você está realizando um experimento químico em escala planetária. E a beleza terrível da química é que ela deixa cicatrizes que a erosão não consegue apagar. Cicatrizes escritas na própria linguagem dos átomos. Os isótopos. Para entender como detectaríamos os silurianos, nossos hipotéticos predecessores, precisamos ter uma pequena aula sobre o carbono. O carbono é o elemento da vida.
Mas nem todo carbono é igual. A grande maioria do carbono no universo é o carbono 12. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. É leve, mas existe uma pequena quantidade, cerca de 1%, de carbono 13. Ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. É um pouco mais pesado. Agora, aqui está o segredo que a biologia nos conta. A vida é preguiçosa. As plantas, quando fazem fotossíntese, preferem absorver o carbono 12. Por quê? Porque ele é mais leve. É energeticamente mais barato mover e processar um átomo mais leve do que um mais pesado. A enzima responsável pela fotossíntese discrimina contra o carbono 13. Então, o corpo de uma planta, o tronco de uma árvore, uma folha e, consequentemente, o corpo de qualquer animal que come a planta, como você ou um dinossauro, é rico em carbono 12 e pobre em carbono 13, comparado com a atmosfera geral. Nós somos feitos de carbono leve. Agora, o que são os combustíveis fósseis? O que é o carvão? O que é o petróleo? Eles são restos concentrados, destilados e cozidos de plantas e animais mortos há milhões de anos. Portanto, o carvão e o petróleo são reservas gigantescas de carbono 12. Eles são biologia engarrafada. Quando a humanidade ou qualquer civilização industrial começa a queimar esse material, o que estamos fazendo? Estamos pegando trilhões de toneladas desse carbono leve que estava trancado no subsolo e jogando tudo de uma vez na atmosfera. Isso muda a receita do ar. A proporção entre carbono 13 e carbono 12 na atmosfera muda drasticamente. O ar fica mais leve. Nós diluímos o carbono 13. Os cientistas chamam isso de efeito Suez. É a impressão digital atômica da queima de combustíveis fósseis. Nenhum vulcão faz isso da mesma maneira. Nenhuma queimada florestal natural faz isso nessa velocidade e escala. Apenas a exumação e queima industrial de carbono antigo pode causar uma mudança tão específica e rápida na assinatura isotópica. E como isso fica gravado na pedra? O oceano respira. O oceano absorve o CO2 da atmosfera. Criaturas marinhas microscópicas, como os foraminíferos, usam esse carbono da água para construir suas conchas de carbonato de cálcio. Eles constroem suas casas com os átomos que estão disponíveis. Se a água estiver cheia de carbono 12, por causa da nossa poluição, as conchas deles serão ricas em carbono 12. Quando esses bichinhos morrem, eles chovem para o fundo do mar e formam camadas de sedimento. Essas camadas são o livro de registros da Terra. Se você perfurar o fundo do oceano hoje e analisar as camadas, você verá uma linha estável por milhares de anos. E então, de repente, no ano de 1800 a.C., a linha cai. A proporção de isótopos muda violentamente. Essa é a cicatriz antropocena. Daqui a 50 milhões de anos, nossos prédios terão sumido. Nossos carros terão enferrujado. Mas essa camada fina de sedimento no fundo do oceano ainda estará lá, gritando quimicamente: alguém queimou o mundo aqui. Um geólogo alienígena do futuro veria esse pico negativo de isótopos de carbono, o que chamamos de excursão de isótopos, e saberia, sem sombra de dúvida, que algo bizarro aconteceu. A pergunta então se torna: nós já encontramos uma excursão dessas no passado profundo da Terra? Já olhamos para as rochas de 50, 100, 300 milhões de anos e vimos o sinal químico de uma civilização antiga queimando seus próprios combustíveis fósseis? A resposta é perturbadora. Sim, nós encontramos. O evento mais famoso e misterioso é chamado de PTM, o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Aconteceu há 56 milhões de anos. O mundo era muito diferente. Os dinossauros tinham sido extintos há apenas 10 milhões de anos. Os mamíferos estavam começando a dominar, mas ainda eram pequenos. De repente, em termos geológicos, algo aconteceu. Em um período de tempo incrivelmente curto, talvez alguns milhares de anos, talvez menos, uma quantidade colossal de carbono
foi injetada na atmosfera. Estamos falando de trilhões de toneladas de carbono, comparável às nossas reservas totais de combustíveis fósseis. A temperatura do planeta disparou. O globo aqueceu entre 5 a 8 graus Celsius. Os oceanos ficaram ácidos. As correntes oceânicas mudaram. Houve extinções em massa de organismos marinhos. E, o mais importante, a assinatura de isótopos de carbono despencou. Exatamente o mesmo sinal de carbono leve que estamos criando hoje. Se você olhar para os gráficos do PTM e para os gráficos do Antropoceno, nossa era, eles são assustadoramente parecidos. Um pico de carbono, um pico de temperatura, uma acidificação dos oceanos. O que causou o PTM? Os geólogos têm teorias naturais, é claro. Eles precisam ter. A navalha de Occam exige explicações naturais primeiro. A teoria principal é que uma atividade vulcânica maciça no Atlântico Norte esquentou depósitos de hidratos de metano no fundo do mar. Hidratos de metano são gelo inflamável, gás natural preso em gelo sob alta pressão. Se você esquentar o mar, esse gelo derrete e o metano borbulha para a superfície. O metano é um gás de efeito estufa poderoso e é carbono leve, biológico. Então, a história oficial é: vulcões arrotaram, o mar esquentou, o metano vazou, o mundo ferveu. É uma explicação plausível. Mas a hipótese siluriana nos obriga a fazer a pergunta proibida. E se não foi metano natural? E se foi uma civilização? E se, há 56 milhões de anos, uma espécie de mamífero primitivo ou réptil tardio atingiu o nível industrial? Eles descobriram o carvão. Eles construíram máquinas a vapor. Eles iluminaram suas cidades. Eles queimaram o carbono, aqueceram o planeta, acidificaram o oceano e, eventualmente, colapsaram sob o peso da sua própria mudança climática. 56 milhões de anos é tempo mais do que suficiente para apagar todas as suas cidades. A única coisa que sobraria seria exatamente o que encontramos: uma anomalia química global de carbono e temperatura. O PTM parece uma cena de crime onde encontramos o veneno, mas não o assassino. E o PTM não é o único. Existem outros eventos hipertermais no registro geológico. Houve um no Eoceno Médio. Houve eventos no Jurássico e no Cretáceo, os eventos anóxicos oceânicos. Momentos em que o oceano ficou sem oxigênio e o carbono disparou. Nós sempre explicamos isso como vulcões. Mas será que a Terra tem tantos problemas de indigestão vulcânica assim? Ou será que estamos vendo o ciclo de ascensão e queda de civilizações industriais? Talvez a civilização não seja um evento único que acontece no final da história. Talvez a civilização seja uma fase sazonal da biosfera. Talvez, a cada 50 ou 100 milhões de anos, a Terra produza uma espécie inteligente. Essa espécie queima todo o carbono fácil, aquece o planeta, causa uma extinção em massa e depois desaparece. A Terra, então, leva milhões de anos para reabsorver o carbono, enterrá-lo novamente, esfriar e preparar o palco para a próxima espécie. Nós podemos ser apenas a quinta ou sexta vez que isso acontece. Mas o carbono não é a única pista química. Se quisermos diferenciar uma civilização de um vulcão, precisamos de mais marcadores forenses, coisas que a natureza nunca faz sozinha. Vamos falar sobre o nitrogênio. Para alimentar 8 bilhões de pessoas, a humanidade inventou o processo Haber-Bosch no início do século XX. Nós pegamos nitrogênio do ar e o transformamos em fertilizante, amônia, para cultivar comida. Nós alteramos o ciclo global do nitrogênio mais do que qualquer processo natural. Esse fertilizante escorre para os rios e oceanos. Ele cria zonas mortas nos deltas dos rios, onde as algas florescem e consomem todo o oxigênio. Isso deixa uma marca isotópica distinta de nitrogênio 15 nos sedimentos. Um geólogo do futuro veria que, no nosso tempo, o ciclo do nitrogênio enlouqueceu. Vulcões não fazem fertilizante. Meteoros não fazem fertilizante. Apenas uma civilização agrícola massiva faz isso. Se encontrarmos um pico anormal de isótopos de nitrogênio,
Junto com o pico de carbono no PTM ou em outro evento, a hipótese de uma civilização antiga ganha muito mais força. E quanto aos metais? A nossa civilização é viciada em metais raros, lítio para baterias, terras raras para smartphones, ouro, platina, paládio. Nós não criamos esses elementos, mas nós os concentramos. Nós cavamos minas gigantescas, extraímos o metal de rochas onde ele estava diluído e o acumulamos em cidades e lixões. Quando a nossa civilização acabar e for erodida, esses metais não vão desaparecer. Eles vão formar anomalias sedimentares. Imagine um futuro onde uma camada de rocha tem uma concentração de lítio e cobalto 100 vezes maior que o normal. A natureza não concentra metais refinados em camadas sedimentares finas. A natureza distribui. A inteligência concentra. Se encontrarmos uma camada no Jurássico com picos inexplicáveis de ligas metálicas exóticas, isso seria uma assinatura tecnológica. Isso, aliás, nos leva a um pensamento irônico sobre a mineração. Às vezes, mineradores encontram veios de metal que parecem puros demais ou esgotados de maneira estranha. Normalmente, explicamos isso com processos hidrotermais complexos. Mas, e se estivermos minerando os lixões de uma civilização anterior? E se aquela mina de ouro super rica na África do Sul não for natural, mas sim o local onde os silurianos guardavam suas reservas bancárias, que derreteram e se fundiram na rocha há 100 milhões de anos? Nós estaríamos literalmente roubando o túmulo dos nossos ancestrais planetários para fazer nossos anéis de casamento. Mas o marcador mais duradouro, o mais sinistro e o mais indiscutível de todos, não é o carbono, nem o nitrogênio, nem o ouro. É algo que não pertence a este planeta. Algo que nós criamos ao brincar de Deus com o átomo. São os elementos transurânicos. Plutônio 244. Cúrio. Esses elementos não existem na natureza em quantidades detectáveis. Eles decaem rápido demais ou só são formados em supernovas. Mas nós criamos toneladas deles em nossos reatores nucleares e em nossos testes de bombas atômicas. Nós espalhamos uma camada fina de poeira radioativa por todo o globo desde 1945 e enterramos o lixo nuclear concentrado em lugares profundos. O plutônio 244 tem uma meia-vida de 80 milhões de anos. Isso significa que daqui a 80 milhões de anos, metade dele ainda estará lá. Daqui a 160 milhões, um quarto. Ele é detectável por centenas de milhões de anos. Se uma civilização anterior tivesse tido uma era atômica, mesmo que curta, se eles tivessem travado uma guerra nuclear ou simplesmente tido usinas de energia, eles teriam deixado vestígios de isótopos artificiais. Até hoje, não encontramos plutônio 244 nas rochas antigas do PTM ou do Jurássico. Isso é um ponto contra a hipótese siluriana? Talvez. Ou talvez a civilização deles tenha sido verde. Talvez eles tenham usado energia solar ou eólica e nunca dividiram o átomo. Ou talvez eles fossem mais eficientes que nós e lançaram seu lixo nuclear no Sol. Ou, o cenário mais assustador, talvez eles tenham existido por tão pouco tempo que a camada de detritos é fina demais para ser vista. E aqui chegamos ao problema da resolução temporal. Isso é o que mantém os cientistas acordados à noite. O registro geológico é como um livro onde as páginas grudam umas nas outras. Quanto mais para trás você vai no tempo, mais comprimidas as camadas ficam. Uma camada de rocha de 1 centímetro pode representar 1000 anos, ou 10 mil anos. A nossa civilização industrial tem, sendo generosos, 300 anos. 300 anos em um registro de 4,5 bilhões de anos é invisível. É mais fino que uma folha de papel. Se a Era dos Silurianos durou apenas 500 ou 1,000 anos antes de eles se extinguirem, o que pode muito bem acontecer conosco, o sinal químico seria um pico tão estreito, tão rápido, que pareceria um erro de leitura no equipamento. Nós poderíamos estar olhando para os dados agora mesmo, vendo pequenos picos de carbono ou temperatura no Cretáceo e descartando-os como ruído nos dados. Mas aquele ruído pode ser a ascensão e queda de um império galáctico
que durou 10 vezes mais que o Império Romano. A brevidade da nossa própria existência é o que nos torna invisíveis para o futuro. Para deixar uma marca na geologia, você precisa fazer bagunça por muito tempo. O fato de não vermos outros claramente pode significar duas coisas. Ou eles nunca existiram, ou eles foram rápidos. Eles acenderam a fogueira, perceberam que ia queimar a casa e se apagaram, ou morreram, antes que a geologia pudesse notar. Neste ponto da nossa investigação, o silêncio das rochas começa a parecer menos vazio e mais cúmplice. A Terra esconde seus segredos sob camadas de tempo e química. Mas há uma categoria de objetos que desafia até mesmo a química. Objetos que não deveriam existir, mas que aparecem de vez em quando em veios de carvão ou em rochas profundas. Os chamados artefatos fora de lugar, ou parts. A maioria é fraude ou pareidolia, mas a ideia de tecnofósseis é cientificamente sólida. Na próxima parte, vamos explorar o que realmente sobreviveria fisicamente, não como ruína, mas como partícula. Vamos falar sobre o legado imortal do plástico, sobre diamantes sintéticos e sobre a possibilidade aterrorizante de que a nossa maior contribuição para o futuro da Terra seja uma camada de lixo indestrutível. Preparem-se! Vamos descobrir o que os arqueólogos do futuro vão pensar das nossas garrafas de refrigerante e dos nossos reatores derretidos. A imortalidade não é feita de alma, é feita de polímeros e plutônio. Nas partes anteriores da nossa investigação geológica e existencial, nós desmantelamos sistematicamente o ego da humanidade. Vimos como a máquina trituradora da Terra, a tectônica de placas e a erosão implacável transforma nossas gloriosas cidades de concreto e aço em pó e lama em questão de milênios. Vimos como a nossa presença física na superfície é efêmera, um breve flash de luz antes da escuridão do tempo profundo. Vimos também que, se quisermos encontrar nossos predecessores, os misteriosos silurianos, devemos parar de procurar templos e começar a procurar anomalias químicas, picos de carbono e nitrogênio que denunciam uma biosfera febril e industrializada. Mas, mesmo diante dessa aniquilação quase total da memória, o espírito humano e a curiosidade científica se recusa a aceitar que não deixaremos nada sólido para trás. Existe uma categoria de objetos, uma classe de materiais que desafia a entropia de uma maneira única. Materiais que a natureza não produz. Materiais que, se encontrados em um estrato de rocha de 50 milhões de anos, gritariam inteligência tão alto quanto um rádio ligado. Nós chamamos esses objetos de tecnofósseis. Eles não são ossos de dinossauros petrificados. Eles são os ossos da nossa tecnologia. Nesta parte do vídeo, vamos escavar o futuro. Vamos olhar para o nosso lixo. Sim, o nosso lixo. E perceber com horror e fascínio que ele é o nosso legado mais duradouro. As pirâmides vão virar areia. A Mona Lisa vai virar pó. Mas a garrafa de refrigerante que você jogou fora ontem e o lixo radioativo das nossas usinas podem ser os únicos monumentos que restarão para contar a nossa história. Vamos começar com o material que define a nossa era. Se os arqueólogos do futuro tiverem que dar um nome ao nosso período geológico, eles não o chamarão de Era da Informação ou Era Espacial. Eles provavelmente o chamarão de a Era do Plástico. O plástico é um milagre e uma maldição da química orgânica. É um polímero sintético criado a partir de cadeias longas e repetitivas de carbono e hidrogênio, manipuladas para serem incrivelmente duráveis e resistentes à decomposição biológica. A natureza sabe como decompor madeira, ossos e pele. As bactérias evoluíram por bilhões de anos para comer essas coisas. Mas o plástico é um alienígena químico. As bactérias olham para uma garrafa PET ou um saco de polietileno e não sabem o que fazer. Não existem enzimas naturais eficientes para quebrá-lo rapidamente. Desde 1950, a humanidade produziu mais de 8 bilhões de toneladas de plástico, e a grande maioria disso
ainda está aqui. Onde ele vai parar? Nos oceanos, no fundo do mar, nos aterros sanitários. Agora imagine o processo geológico. Essas camadas de garrafas, brinquedos, embalagens e microplásticos são cobertas por lama e areia. A pressão aumenta, a temperatura sobe. O que acontece com o plástico em milhões de anos? Ele não desaparece, ele se transforma. Os geólogos já estão encontrando um novo tipo de rocha no Havaí e em outras ilhas, que eles chamam de plastiglomerado. É uma mistura bizarra de areia, conchas, corais e rocha vulcânica, tudo cimentado por plástico derretido. É uma rocha híbrida, metade natural, metade artificial. Daqui a 50 milhões de anos, um geólogo alienígena pode encontrar uma camada sedimentar estranha. Ela será escura, rica em carbono, mas quimicamente distinta do carvão ou do petróleo natural. Se ele analisar a estrutura molecular, verá os fantasmas dos polímeros. Ele verá que aquele carbono não foi depositado por árvores mortas, mas foi manufaturado em laboratórios. Ele poderá encontrar sombras fossilizadas de objetos. Talvez a forma achatada de um controle de videogame ou de uma boneca Barbie, preservada como um inseto no âmbar, mas feita de hidrocarbonetos sintéticos comprimidos. O plástico formará um horizonte marcador global, uma camada fina, colorida e sintética que envolve todo o planeta, marcando o breve momento em que os macacos aprenderam a polimerizar o petróleo e decidiram embrulhar o mundo em celofane. É uma ironia cruel. Nós usamos o plástico porque é barato e descartável, mas geologicamente ele é a coisa mais preciosa e permanente que já fizemos. O nosso lixo é a nossa imortalidade. Mas o plástico, embora durável, ainda pode ser degradado por calor extremo no manto. Existe algo que grita mais alto, algo que não depende da química, mas da física nuclear. O marcador definitivo, a tatuagem atômica da humanidade. Estou falando dos elementos transurânicos e dos isótopos radioativos. Quando detonamos a primeira bomba atômica no Novo México em 1945, e depois em Hiroshima e Nagasaki, e depois nos milhares de testes nucleares durante a Guerra Fria, nós fizemos algo que a Terra não via há bilhões de anos. Nós liberamos nêutrons livres e criamos elementos que não existem na natureza atual. O mais importante deles, para a hipótese siluriana, é o plutônio 244. O plutônio 244 é um isótopo com uma meia-vida de 80 milhões de anos. Isso é um tempo geológico respeitável. Significa que, se enterrarmos 1 tonelada de plutônio 244 hoje, daqui a 80 milhões de anos ainda haverá 500 quilos. Daqui a 160 milhões, 250 quilos. Ele permanece detectável por centenas de milhões de anos. Na natureza, o plutônio praticamente não existe. Ele decaiu logo após a formação da Terra. Portanto, se um geólogo do futuro encontrar vestígios de plutônio 244, ou cúrio, ou césio-137, embora este dure menos, em uma camada de rocha, só existe uma explicação lógica. Alguém dividiu o átomo. Alguém construiu reatores. Alguém fez bombas. Não existe processo natural na Terra moderna que crie esses elementos. Houve um reator natural em Oklo, no Gabão, há 2 bilhões de anos, mas a assinatura isotópica é diferente da assinatura de um reator industrial enriquecido. O lixo nuclear que estamos enterrando profundamente em montanhas na Finlândia, Onkalo ou nos Estados Unidos é, paradoxalmente, uma cápsula do tempo indestrutível. Nós colocamos avisos nessas montanhas dizendo: perigo, não cave aqui. Mas, para um arqueólogo de 50 milhões de anos no futuro, esse aviso será irrelevante. O que importará é o conteúdo. Eles encontrarão cilindros de metal contendo pastilhas cerâmicas de óxido de urânio e plutônio, com proporções isotópicas que desafiam as leis da formação natural. Eles saberão, sem sombra de dúvida, que houve uma era atômica. Eles poderão até datar exatamente quando existimos, medindo o decaimento desses isótopos. O nosso lixo nuclear funcionará como um relógio preciso, marcando o momento exato em que a humanidade brincou de Deus.
Isso levanta a questão inversa. Se existiu uma civilização siluriana há 60 ou 100 milhões de anos, e se eles eram avançados, por que não encontramos o plutônio deles? A ausência de isótopos nucleares anômalos no registro geológico antigo é talvez o argumento mais forte contra a existência de uma civilização tecnológica pré-humana. Ou eles nunca existiram, ou eles eram sábios o suficiente para não usar fissão nuclear. Talvez tenham saltado direto para a fusão, ou para a energia solar, tecnologias que deixam pegadas muito mais leves. Ou talvez a civilização deles tenha sido tão breve que a quantidade de lixo nuclear produzida foi insignificante em escala planetária. Agora, vamos falar sobre os materiais nobres. O ouro, a platina, as terras raras. O ouro é o metal eterno. Ele não oxida. Ele não reage com ácidos normais. Ele brilha para sempre. Se você jogar uma aliança de ouro em um pântano hoje, daqui a 100 milhões de anos, ela ainda será ouro. Ela pode estar amassada, pode estar incrustada em rocha, mas quimicamente ela estará intacta. Então, deveríamos encontrar joias antigas, certo? Coroas de reis lagartos, circuitos de ouro de computadores antigos. Aqui entra um paradoxo fascinante da arqueologia industrial. Quanto mais avançada é uma civilização, menos recursos brutos ela deixa para trás. Uma civilização primitiva deixa machados de pedra por toda parte. Uma civilização avançada recicla. O ouro é valioso. Nós não o jogamos fora. Nós o derretemos e o reutilizamos. Se a humanidade estivesse prestes a ser extinta, ou se estivéssemos abandonando a Terra, nós levaríamos nosso ouro conosco. Ou o ouro remanescente seria tão escasso e disperso que seria estatisticamente invisível. No entanto, existe uma maneira de detectar a manipulação de metais sem encontrar o objeto em si: a mineração. A mineração é a arte de mover elementos de onde a natureza os colocou para onde nós queremos que eles estejam. A natureza distribui elementos raros de forma difusa. O ouro, o lítio, o neodímio estão espalhados em concentrações baixas na crosta. Nós, humanos, cavamos buracos gigantescos, processamos milhões de toneladas de rocha e concentramos esses metais em nossas cidades e em nossos lixões de eletrônicos. Imagine que Nova York é destruída e erodida. O que sobra? Sobra uma anomalia geoquímica. Um geólogo do futuro encontraria uma camada sedimentar onde a concentração de ouro, cobre, terras raras e vidro é 1000 vezes maior do que na rocha natural ao redor. Não existe processo geológico natural, além de talvez vulcões muito estranhos, que concentre tantos elementos díspares, ouro, lítio, plástico, vidro, no mesmo metro quadrado de lama. Essa mistura não natural seria a prova da existência de uma tecnosfera. Nós redistribuímos a tabela periódica. Nós pegamos o carbono do subsolo e jogamos no céu. Pegamos o ouro das montanhas e o colocamos em cofres subterrâneos. Pegamos o alumínio da bauxita e fizemos latas. Essa reorganização artificial dos átomos é uma assinatura indelével. E há ainda os materiais sintéticos ultraduros. Cerâmicas avançadas. Diamantes sintéticos. Nós usamos cerâmicas em motores, em isolantes elétricos, em escudos térmicos de naves espaciais. A cerâmica é, essencialmente, pedra artificial cozida. Se for feita de óxidos de alta pureza, ela é incrivelmente resistente à corrosão química. Um vaso de porcelana pode quebrar, mas os cacos duram milênios. Uma peça de cerâmica técnica de nitreto de silício ou carboneto de boro pode durar milhões de anos. Esses materiais não ocorrem na natureza. Eles têm estruturas cristalinas que exigem fornos industriais e pressões controladas. Um fragmento de vela de ignição, feito de cerâmica de alumina, poderia sobreviver a uma viagem por um rio, ser enterrado em um delta e fossilizar. Seria um seixo, branco e duro. Mas se um cientista do futuro o analisasse ao microscópio, veria uma pureza e uma estrutura que gritariam fábrica. O mesmo vale para diamantes sintéticos e gemas criadas em laboratório. Elas são perfeitas demais.
Elas não têm as inclusões naturais. Elas são tecnofósseis de luxo. Isso nos leva ao conceito fascinante dos OPARTs, Out of Place Artifacts, artefatos fora de lugar. Na cultura popular e nas teorias da conspiração, ouvimos falar de martelos encontrados dentro de carvão de 300 milhões de anos, ou de parafusos em rochas antigas. 99,9% desses casos são explicados como fraudes ou fenômenos naturais, concreções de ferro que parecem parafusos. Mas a hipótese siluriana nos dá uma base científica para imaginar como um verdadeiro OPART seria. Ele não seria um martelo de ferro intacto. O ferro enferrujaria e desapareceria. Ele seria muito provavelmente um pequeno pedaço de plástico deformado incrustado em carvão, ou um grão de plutônio empobrecido no meio de uma rocha sedimentar, ou uma lasca de cerâmica supercondutora. A prova da civilização antiga não será uma estátua da liberdade saindo da areia como no filme. Será algo pequeno, feio e quimicamente impossível. Será um grão de areia que, quando analisado, revela que foi processado por uma inteligência. E aqui está a reflexão mais humilhante sobre os nossos artefatos imortais. O que estamos deixando para a eternidade? Nós nos orgulhamos de nossas catedrais, de nossas sinfonias, de nossa internet, de nossa filosofia. Mas nada disso vai sobreviver à trituradora geológica. O que vai sobreviver é o nosso lixo. Garrafas de plástico, fraldas descartáveis fossilizadas, lixo nuclear mortal, metais pesados tóxicos. A nossa assinatura na história da Terra, o nosso legado para os próximos 100 milhões de anos, será uma camada fina de sujeira tóxica e polímeros sintéticos. O geólogo do futuro nos conhecerá não como Homo sapiens, o sábio, mas como aquele evento geológico que envenenou a atmosfera e cobriu o mundo de plástico. Nós somos, para a Terra, um evento catastrófico rápido, comparável ao impacto do asteroide que matou os dinossauros. O asteroide deixou uma camada de irídio, um metal raro. Nós deixaremos uma camada de plástico e plutônio. Somos nós o asteroide. Mas, voltando à questão central, se não encontramos essa camada de plástico ou plutônio de eras passadas, isso prova que somos os primeiros? Talvez não. Talvez as civilizações anteriores fossem fundamentalmente diferentes de nós. Talvez eles fossem baseados em biotecnologia, não em tecnologia industrial pesada. Imagine uma civilização que cultiva suas casas a partir de árvores geneticamente modificadas, que usa ossos e quitina para fazer ferramentas, que usa computadores biológicos feitos de redes neurais vivas. Quando essa civilização morre, tudo o que ela construiu apodrece e volta para o ciclo do carbono. Não há plástico, não há metal, não há lixo nuclear. Eles poderiam ter sido filósofos, astrônomos, poetas, vivendo em harmonia com o planeta por milhões de anos, e não deixariam nenhum rastro geológico, além de talvez um leve aumento na biodiversidade de plantas. A nossa definição de civilização é enviesada pelo nosso próprio comportamento destrutivo. Achamos que ser civilizado é destruir o ambiente e construir coisas duras. Mas talvez a verdadeira civilização avançada seja aquela que não deixa rastros. Aquela que vive e morre sem cicatrizar o planeta. Se isso for verdade, então a Terra pode ter abrigado utopias invisíveis, sonhos biológicos que floresceram e desapareceram no silêncio do tempo profundo, deixando o palco vazio para nós, os bárbaros do plástico, entrarmos e fazermos barulho. Na próxima parte deste vídeo, vamos tentar imaginar quem poderiam ser eles. Se não foram humanos, quem foram? A evolução teve tempo suficiente para criar inteligência antes de nós? Vamos olhar para os dinossauros inteligentes, o Troodon. Vamos olhar para os polvos e cefalópodes. Vamos explorar a biologia especulativa. Será que a inteligência é um acidente único ou é uma convergência evolutiva inevitável que acontece sempre que a vida fica complexa o suficiente? Preparem-se para conhecer os monstros que podem ter sido os donos da casa
antes de nós chegarmos. A história da Terra é um livro com muitas páginas rasgadas. Vamos tentar ler o que está escrito nas margens. Até agora, passamos a maior parte desta jornada olhando para rochas mortas, analisando isótopos químicos invisíveis e falando sobre a destruição geológica de cidades hipotéticas. Nós estabelecemos que a Terra é uma máquina de apagar memórias e que, se uma civilização industrial tivesse existido há milhões de anos, a prova física direta, as ruínas, as máquinas, os monumentos, teria desaparecido. Mas agora, vamos mudar o foco da nossa lente. Vamos deixar de lado a geologia e olhar para a biologia. Se houve uma civilização anterior, quem a construiu? Que tipo de criatura teria a capacidade cerebral, a destreza manual e a estrutura social para dominar o fogo, minerar metais e dividir o átomo? Quando pensamos em pessoas, pensamos em nós mesmos. Pensamos em primatas bípedes, sem pelos, com polegares opositores e cérebros grandes. Temos um viés antropomórfico profundo. Achamos que a inteligência é uma propriedade exclusiva dos mamíferos, especificamente dos macacos. Mas a hipótese siluriana nos convida a quebrar esse espelho narcisista. A história da vida na Terra é vasta e cheia de monstros maravilhosos. Os mamíferos dominaram o planeta apenas nos últimos 66 milhões de anos, após a queda do asteroide que matou os dinossauros. Antes disso, por mais de 150 milhões de anos, o mundo pertencia aos répteis. E antes deles, aos anfíbios gigantes, aos insetos colossais e aos oceanos cheios de cefalópodes. A evolução não tem um plano para criar humanos. A evolução busca soluções para problemas. E a inteligência é uma solução que pode surgir em qualquer linhagem, se as pressões forem corretas. Então, vamos brincar de detetives biológicos. Vamos olhar para o registro fóssil e perguntar: quem são os suspeitos? Quem teve tempo e cérebro para ser o siluriano? O primeiro e mais óbvio candidato vem do final do período Cretáceo. Eles viveram à sombra da extinção iminente, mas mostravam sinais de uma revolução cognitiva. Estou falando de um grupo específico de dinossauros terópodes, os troodontídeos, e especificamente o troodon. Se você assistiu Jurassic Park, você tem medo dos velociraptors. Mas você deveria respeitar o troodon. Este animal, que viveu há cerca de 75 milhões de anos, tinha algo extraordinário: o maior quociente de encefalização, a proporção entre o tamanho do cérebro e o corpo de qualquer dinossauro. O cérebro dele era grande. Ele tinha visão binocular, como nós, o que lhe dava percepção de profundidade, essencial para manipular ferramentas. Ele tinha mãos com 3 dedos que podiam agarrar objetos, quase como polegares opositores. Paleontólogos como Dale Russell, nos anos 80, propuseram um experimento mental famoso e controverso: o dinossauroide. Russell perguntou: se o asteroide não tivesse caído, o que teria acontecido com o troodon em mais 10 ou 20 milhões de anos de evolução? A tendência evolutiva era clara: cérebro maior, postura mais ereta, cauda menor. Russell imaginou uma criatura humanoide, de pele verde e escamosa, olhos grandes e ovais, sem orelhas externas, capaz de fabricar ferramentas e desenvolver linguagem. Na época, a ideia foi ridicularizada como ficção científica. Mas do ponto de vista da biologia evolutiva, não é impossível. Nós, humanos, evoluímos de primatas semelhantes a lêmures para construtores de bombas atômicas em apenas 6 ou 7 milhões de anos. Os dinossauros tiveram 180 milhões de anos. O troodon já estava no caminho. Imagine uma civilização de répteis industriais no Cretáceo Superior. O clima era quente e tropical. Não precisavam de roupas complexas. As florestas eram densas. Havia carvão abundante do período carbonífero anterior. Eles poderiam ter desenvolvido uma civilização baseada em biotecnologia ou em mecânica a vapor, usando sua destreza para manipular o ambiente. Eles poderiam ter cidades de pedra e madeira que foram pulverizadas pelo asteroide Chicxulub e depois enterradas. A ironia trágica seria que, talvez,
eles tivessem acabado de descobrir a astronomia quando viram a segunda estrela no céu ficando maior. Talvez o asteroide não tenha matado apenas animais estúpidos. Talvez tenha matado a primeira tentativa da Terra de alcançar as estrelas. Mas e se os candidatos não estiverem na terra firme? A maior parte da superfície da Terra é oceano. A vida nasceu no mar. Existe um grupo de animais que demonstra uma inteligência tão estranha e avançada que alguns biólogos brincam que eles são alienígenas. Os cefalópodes, polvos, lulas e chocos. O polvo é uma criatura fascinante. Ele tem um sistema nervoso descentralizado. 2/3 dos seus neurônios estão nos tentáculos, não na cabeça. Cada braço pensa por si mesmo. Eles usam ferramentas, como cascas de coco, para se esconder. Eles resolvem quebra-cabeças complexos em laboratório. Eles têm memória de curto e longo prazo. Eles mudam de cor para se comunicar. Eles existem há centenas de milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Poderia ter existido uma civilização subaquática de cefalópodes no Ordoviciano ou no Siluriano real. Aqui, a biologia especulativa esbarra em uma barreira física chamada fogo. Para construir uma civilização industrial como a conhecemos, você precisa de metalurgia. Para ter metalurgia, você precisa de fogo. Você precisa fundir minério. Você não pode fazer fogo debaixo d'água. Isso sugere que, embora os polvos sejam gênios, eles estão presos em um teto de vidro tecnológico. Eles podem ter filosofia, poesia, através de mudanças de cor, guerras e cidades de coral, mas dificilmente teriam naves espaciais ou computadores de silício, a menos que tenham encontrado uma maneira de usar respiradouros hidrotermais vulcânicos como forjas naturais. Isso levanta uma questão fascinante. Talvez existam tipos de civilizações que são invisíveis para nós porque não são industriais no sentido térmico. Uma civilização de povos filósofos que durou 50 milhões de anos não deixaria isótopos de carbono, não deixaria plástico e não deixaria ruínas. Cidades de coral se dissolvem. Eles seriam os fantasmas perfeitos. Inteligência alta, impacto geológico zero. Mas vamos voltar à terra firme e olhar para outra possibilidade: a inteligência coletiva. Nós somos obcecados pela inteligência individual. Um cérebro grande em um corpo. Mas a natureza adora a colmeia. Formigas e cupins praticam a agricultura, cultivam fungos. Eles praticam a pecuária, criam pulgões. Eles constroem megacidades ventiladas e climatizadas que podem abrigar milhões de indivíduos. Eles fazem guerras organizadas com táticas militares. Eles fazem tudo isso com cérebros minúsculos, usando feromônios e algoritmos de enxame. Será que, em algum momento do passado profundo, uma espécie de inseto social ou aracnídeo cruzou o limiar? Imagine um supercupinzeiro de escala continental. Uma mente colmeia que desenvolveu biotecnologia avançada, manipulando a genética de plantas e fungos para criar estruturas, veículos e até computadores biológicos. Insetos fossilizam mal. Seus impérios seriam feitos de material orgânico degradável. Se uma civilização de insetos gigantes, o período carbonífero tinha libélulas do tamanho de águias devido ao alto oxigênio, tivesse existido, seu legado seria químico, não arquitetônico. Eles poderiam ter alterado a biosfera inteira, mas nós veríamos isso apenas como evolução natural. O ponto crucial aqui é o tempo. Nós subestimamos o quanto 4,5 bilhões de anos é longo. Nós, humanos, levamos cerca de 200 mil anos para passar de caçadores-coletores com lanças de pedra para astronautas com smartphones. 200 mil anos. O reinado dos dinossauros durou 180 mil de anos. Faça as contas. 180 milhões dividido por 200 mil. O tempo dos dinossauros é longo o suficiente para que uma civilização industrial surgisse e desaparecesse 900 vezes consecutivas. 900 vezes. Imagine que a civilização é como uma flor que floresce, dura um verão e morre. A Terra poderia ter tido centenas de verões da razão.
Talvez a inteligência não seja o destino final da evolução, mas sim uma armadilha cíclica. Uma espécie fica inteligente, descobre o petróleo, queima tudo, aquece o planeta, colapsa a civilização e volta para a barbárie ou se extingua. A Terra leva alguns milhões de anos para absorver o carbono, recuperar a biodiversidade e resetar o palco. E então, 10 milhões de anos depois, outra espécie, talvez descendente de guaxinins ou corvos, começa o processo de novo. Nós podemos ser apenas o episódio 457 da série Civilização Terrestre. E como não temos os DVDs das temporadas anteriores, achamos que somos o episódio piloto. Isso explicaria os eventos hipertermais, como o PTM, que discutimos na parte anterior. Eles seriam as marcas de fim de temporada das civilizações passadas. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Se eles existiram e eram avançados, para onde eles foram? Por que não estão aqui? Se o Troodon desenvolveu viagem espacial, por que não vemos a bandeira deles na Lua? A Lua, como eu disse, não tem erosão. Se eles tivessem pousado lá há 65 milhões de anos, o módulo de pouso e as pegadas ainda estariam lá, intactos, apenas um pouco empoeirados por micrometeoritos. A ausência de artefatos na Lua ou em Marte é o argumento mais forte contra uma civilização espacial antiga na Terra. A menos que eles tenham ido embora para valer. Talvez eles tenham percebido que a Terra é um berço perigoso, asteroides, vulcões, e tenham migrado para outro sistema estelar. Ou talvez eles tenham transcendido a matéria biológica. Ou, o cenário mais sombrio, eles nunca saíram do poço gravitacional. A viagem espacial é difícil. A equação do foguete é tirana. Talvez todas as civilizações anteriores tenham falhado em sair da Terra. Elas ficaram presas aqui, consumiram os recursos e morreram. Nós encontramos a Terra cheia de recursos, petróleo, carvão, metais, quando começamos a nossa revolução industrial. Isso sugere que ninguém consumiu tudo antes de nós. Mas talvez eles tenham consumido os recursos fáceis de superfície. E nós estamos minerando o que sobrou ou o que se regenerou. O petróleo se renova em escalas de dezenas de milhões de anos. Se houve uma civilização há 300 milhões de anos, o carvão que eles usaram já teria se formado de novo a partir das florestas que cresceram sobre as ruínas deles. A Terra reabastece a despensa para o próximo inquilino. Existe ainda uma possibilidade final na biologia especulativa, uma que olha para os nossos companheiros atuais no planeta. Os pássaros. Os pássaros são dinossauros. Eles são os terópodes que sobreviveram. Os corvos e papagaios hoje demonstram uma inteligência assustadora. Eles resolvem problemas de várias etapas, usam ferramentas, têm dialetos e reconhecem rostos humanos. E se a inteligência do Troodon não desapareceu, mas apenas mudou de forma? E se os pássaros são os descendentes degenerados de uma civilização antiga que colapsou? Imagine que a humanidade entra em colapso nuclear. Sobrevivemos como necrófagos nas ruínas. Milhões de anos passam. Nossos corpos mudam. Ficamos menores para precisar de menos comida. Perdemos a tecnologia, mas mantemos a astúcia. Talvez os corvos que nos observam das árvores carreguem em seu DNA lixo os fragmentos de código genético de quem construiu cidades de vidro no Cretáceo. Eles olham para nós, construindo arranha-céus, e pensam, instintivamente: nós já fizemos isso, não acabou bem. A inteligência na Terra pode ser um bastão passado de mão em mão, ou de garra em garra, em uma corrida de revezamento que dura eons. Essa visão da biologia especulativa não serve para provar que existiram homens-lagarto. Serve para humilhar o Homo sapiens. Serve para nos mostrar que não somos especiais. Não somos os escolhidos. Somos apenas os vencedores atuais da loteria evolutiva. Tivemos sorte. O asteroide matou os competidores. O clima estabilizou. O petróleo estava lá esperando. Mas a sorte acaba. A biologia nos ensina que nenhuma espécie dura para sempre. A média de duração de uma espécie de mamífero é de 1 a 2 milhões de anos. Nós temos 300 mil anos.
Estamos na infância, mas a nossa tecnologia nos dá o poder de encurtar nossa vida ou de estendê-la. Se quisermos quebrar o ciclo, se quisermos ser a primeira civilização a não desaparecer nas rochas e não ser substituída por lulas inteligentes daqui a 10 milhões de anos, precisamos fazer algo que, aparentemente, ninguém fez antes. Precisamos nos tornar sustentáveis. Ou precisamos sair daqui. Na conclusão deste vídeo, vamos juntar todas as peças. A geologia que apaga, a química que acusa, a biologia que especula. E vamos olhar para o nosso próprio legado. O que nós vamos deixar para os arqueólogos de daqui a 50 milhões de anos? Será que eles vão encontrar nossa pegada na Lua e dizer, eles conseguiram? Ou vão encontrar apenas uma camada fina de plástico e isótopos radioativos e dizer, eles falharam, assim como os outros? Preparem-se para o veredito final. A hipótese siluriana não é sobre o passado, é um aviso sobre o futuro. Chegamos ao fim da nossa escavação arqueológica não através da terra e da pedra, mas através das camadas do tempo e da probabilidade. Começamos com uma pergunta simples e inquietante. Já houve alguém aqui antes de nós? E ao tentar responder a essa pergunta, descobrimos algo muito mais profundo sobre a natureza da nossa própria existência. Vimos que a Terra é uma entidade dinâmica, uma máquina trituradora geológica movida por tectônica e erosão, projetada para apagar cicatrizes e reiniciar o sistema. Vimos que as ruínas de pedra e metal são efêmeras, dissolvendo-se como castelos de areia diante da maré dos milênios. Vimos que a única memória duradoura de uma civilização industrial não é a sua arte ou a sua filosofia, mas o seu lixo químico, os picos de carbono, os isótopos nucleares, os plásticos sintéticos. E, ao olharmos para o passado em busca dos silurianos, acabamos olhando para um espelho. A hipótese siluriana não é, no final das contas, sobre homens-lagarto ou polvos industriais. Ela é um teste de Rorschach para a humanidade. O que vemos quando olhamos para o abismo do tempo profundo não são monstros. Somos nós mesmos refletidos na possibilidade da nossa própria obsolescência. A primeira grande lição que devemos levar deste experimento mental é uma cura radical para o nosso narcisismo de espécie. Nós, Homo sapiens, agimos como se fôssemos o clímax de uma história de 4,5 bilhões de anos. Acreditamos que tudo o que veio antes, as bactérias, os peixes, os dinossauros, foi apenas um prelúdio, um ensaio caótico para preparar o palco para a nossa entrada triunfal. Achamos que a Terra queria criar humanos. A hipótese siluriana destrói essa ilusão. Ela sugere que a inteligência e a civilização podem não ser o destino final, mas sim um evento cíclico, um fenômeno sazonal, como uma floração de algas ou um incêndio florestal. Talvez a Terra faça civilizações da mesma forma que faz furacões. Quando as condições de energia e temperatura são propícias, a complexidade surge, consome a energia disponível, causa turbulência e depois se dissipa, deixando o sistema voltar ao equilíbrio. Se isso for verdade, nós não somos os donos da casa. Somos apenas os inquilinos atuais. E somos inquilinos barulhentos, bagunceiros e destrutivos, que estão arrancando o papel de parede e queimando os móveis da sala para se aquecer. E a história geológica nos avisa. O proprietário, o planeta, não tolera inquilinos assim por muito tempo. Ou nós aprendemos a viver sem destruir a estrutura da casa, ou seremos despejados, assim como, talvez, foram os outros antes de nós. Isso nos leva a um paradoxo fascinante sobre o conceito de civilização avançada. Nós procuramos por civilizações antigas, procurando por impacto. Procuramos por grandes ruínas, por mudanças climáticas drásticas, por mineração global. Nós assumimos que ser avançado significa dominar e alterar a natureza. Mas a hipótese siluriana sugere o oposto. Pense comigo. Se uma civilização for realmente inteligente, verdadeiramente sustentável e sábia, ela não deveria deixar rastros.
Ela usaria energia renovável, sol, vento, geotérmica, que não altera os isótopos de carbono da atmosfera. Ela reciclaria 100% dos seus materiais, não deixando lixões de metal ou plástico para os geólogos do futuro. Ela viveria em equilíbrio com a biosfera, integrando suas cidades à ecologia, construindo com materiais biodegradáveis. Se tal civilização existiu, ela seria invisível para nós. Ela teria existido por milhões de anos e não teria deixado nenhuma cicatriz geológica. Portanto, a busca por sinais industriais no passado é, na verdade, uma busca por civilizações falhas. Se encontrarmos o pico de carbono do PTM ou resíduos de plástico no Jurássico, não estaremos vendo o sucesso de uma espécie. Estaremos vendo o seu fracasso. Estaremos vendo o momento em que eles perderam o controle, poluíram seu ninho e colapsaram. A verdadeira medida de avanço tecnológico não é o tamanho do monumento que você constrói, mas a leveza da pegada que você deixa. A civilização perfeita é um fantasma geológico, e isso coloca a humanidade em uma posição vergonhosa. Nós somos, atualmente, a civilização mais visível e barulhenta possível. Estamos gritando nossa presença através da poluição. Estamos escrevendo "Nós estivemos aqui", com tinta indelével feita de plutônio e polietileno. Isso não é um sinal de poder, é um sinal de imaturidade. É o comportamento de uma criança que rabisca as paredes. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação para o futuro. Vamos avançar o relógio 50 milhões de anos. A humanidade desapareceu há muito tempo. Talvez tenhamos nos extinguido, talvez tenhamos evoluído para algo digital, talvez tenhamos ido embora. Uma nova espécie inteligente surge na Terra, talvez descendentes dos guaxinins ou polvos terrestres. Eles desenvolvem a ciência, eles começam a escavar. O que eles vão encontrar na camada geológica correspondente à nossa era, o Antropoceno? Eles encontrarão o legado de poeira. Eles verão uma camada fina, de apenas alguns centímetros, imprensada entre a rocha de antes e a rocha de depois. Nessa camada, a química estará enlouquecida. Picos de carbono, nitrogênio artificial, metais terras raras concentrados. Eles encontrarão os tecnofósseis, microplásticos comprimidos, nódulos de cerâmica, o decaimento final do nosso lixo nuclear. O que eles pensarão de nós? Eles não saberão o nosso nome. Eles não saberão que escrevemos Shakespeare, que compusemos a 9ª Sinfonia de Beethoven ou que pisamos na Lua, a menos que vão até lá. Eles não saberão sobre o nosso amor, nossos medos, nossas guerras ideológicas. Tudo o que eles verão é o nosso lixo. Eles olharão para essa camada tóxica e dirão: houve algo aqui, algo rápido, algo voraz. Eles apareceram, queimaram tudo o que podiam queimar, envenenaram o ar, cobriram o mundo com um material sintético estranho e depois sumiram. Nós seremos um conto de advertência para eles. Seremos o monstro embaixo da cama da geologia. Cuidado, crianças, dirão as mães guaxinins do futuro. Não sejam gananciosos como aqueles que vieram antes, ou vocês acabarão como uma mancha de óleo na rocha. É esse o legado que queremos? Ser lembrados apenas como um desastre natural auto-infligido? Mas há uma esperança que reside na própria ferramenta que usamos para descobrir tudo isso, a ciência. Diferente dos dinossauros e talvez diferente dos hipotéticos silurianos, nós temos uma vantagem única. Nós sabemos o que está acontecendo. O Troodon não sabia o que era um asteroide até ele cair. A civilização do Petmi, se existiu, talvez não entendesse o efeito estufa até que o oceano ferveu. Nós entendemos. Temos satélites monitorando o clima. Temos geólogos lendo o passado. Temos modelos computacionais prevendo o futuro. Nós somos a primeira espécie na história da Terra que saibamos, com a capacidade de escolher o seu próprio destino geológico. Nós podemos olhar para a armadilha siluriana, o ciclo de crescimento, poluição e colapso, e dizer: não, nós não vamos cair nisso. Nós temos a tecnologia para nos tornarmos a civilização invisível.
Podemos fazer a transição para energias limpas. Podemos criar materiais totalmente recicláveis. Podemos limpar a nossa bagunça nuclear. Se fizermos isso, se nos tornarmos sustentáveis, deixaremos de ser um evento catastrófico no registro geológico e passaremos a ser uma presença constante e benigna. Deixaremos de ser um pico agudo no gráfico para nos tornarmos um platô estável e duradouro. E se falharmos? Se a ganância, a inércia política e a estupidez nos impedirem de agir, então a Terra continuará sem nós. Essa é a verdade mais fria e, ao mesmo tempo, mais reconfortante da geologia. A Terra é resiliente. Ela já sobreviveu a impactos de asteroides que vaporizaram oceanos. Sobreviveu a vulcões que cobriram o céu por milênios. Sobreviveu a 5 grandes extinções em massa. A humanidade, com todo o seu arsenal nuclear e sua poluição plástica, não é nada comparada à fúria da natureza. Nós não podemos destruir o planeta. O planeta vai ficar bem. O planeta vai se curar. Em 10 milhões de anos, a Terra terá digerido o nosso plástico. Terá enterrado o nosso CO2. Terá evoluído novas espécies maravilhosas para preencher os nichos que deixamos vazios. As florestas crescerão sobre as nossas cidades e as raízes quebrarão o nosso concreto. O céu ficará azul novamente. A vida continuará. O show não para só porque o ator principal tropeçou e caiu do palco. A questão não é salvar a Terra. A Terra não precisa ser salva. A questão é salvar a nós mesmos. A questão é se queremos continuar participando do show ou se queremos ser apenas mais uma camada de sedimentos fossilíferos para o próximo arqueólogo estudar. Existe uma beleza trágica na nossa posição. Estamos equilibrados no fio da navalha. De um lado, o esquecimento total, o destino de virar poeira e óleo. Do outro, a possibilidade de transcender a biologia e alcançar as estrelas. A hipótese siluriana é um lembrete de que o tempo é longo e a memória é curta. Ela nos diz para sermos humildes, para não construirmos monumentos para a nossa vaidade, mas sim sistemas para a nossa sobrevivência. Talvez, em algum lugar do universo, ou em algum lugar do tempo profundo da Terra, alguém tenha conseguido. Talvez alguém tenha quebrado o ciclo. Talvez a ausência de provas seja a prova de que eles venceram, de que aprenderam a andar sem deixar pegadas. E se eles conseguiram, nós também podemos. Eu quero deixar vocês com uma imagem final. Imagine um grão de areia na praia. Esse grão de areia já foi uma montanha, já foi fundo do mar, já foi magma. E talvez, apenas talvez, alguns dos átomos nesse grão de areia já tenham feito parte de um prédio, de uma máquina ou do corpo de um ser que olhou para o céu e se perguntou: estamos sozinhos? Nós somos feitos da poeira de estrelas, mas também somos feitos da poeira da história. Carregamos os fantasmas do passado em nossos ossos. Vamos honrar esses fantasmas, garantindo que a nossa história não termine da mesma maneira. Vamos garantir que o nosso legado não seja apenas poeira, plástico e veneno. Vamos deixar para o futuro algo que valha a pena ser encontrado. Não uma ruína, mas uma civilização viva, vibrante e sábia, que aprendeu a viver no tempo profundo sem ser devorada por ele. O passado está escrito na pedra e não pode ser mudado. Mas o futuro ainda é uma página em branco. E a caneta está na nossa mão. Não deixem a tinta acabar. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem os abismos do tempo comigo. Olhem para o chão com respeito. Olhem para o céu com esperança. E lembrem-se, o universo não nos deve nada. A sobrevivência é uma conquista diária. Até a próxima!